Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Felipe Pena e eu tenho o prazer de apresentar o mais novo programa da internet brasileira, o Viva Roda. Como o próprio nome diz, esse programa é uma paródia a um certo programa de uma emissora que anda dando uma guinada para a direita. Aqui é meio diferente, aqui a roda gira para a esquerda. O Viva Roda é uma iniciativa de pequenos sites, a chamada pequena mídia, que são na verdade alternativas à mídia dominante. Temos aqui sites como o DCM, o Analfabeto Político, o The Intercept, todos eles representados por jornalistas e comentaristas que vão me ajudar nas entrevistas que serão veiculadas na primeira segunda-feira de cada mês. No programa de hoje, nós vamos entrevistar o deputado Marcelo Freixo. E para me acompanhar aqui no Viva Roda são os seguintes convidados: Sérgio Souto, subchefe de jornalismo da UERJ, Eric Down, do The Intercept, Miguel do Rosário, do site O Cafezinho, e Felipe Falcão, da Mídia Independente Coletiva. A gente também conta com as charges do Aroeira, que vai fazer aqui um painel do que é esse programa. Fica com a gente, está começando o Viva Roda! Deputado Marcelo Freixo, muito obrigado por estar aqui no Viva Roda. Você acabou de vir de uma eleição muito disputada aqui no Rio de Janeiro. Sim. Teve 40% dos votos no segundo turno, perdeu para o atual prefeito, que é um prefeito evangélico. A gente tem alguma confusão com o Estado laico aqui no Rio de Janeiro, uma confusão que eu acho que tem também em nível nacional. Mas muitas pessoas disseram que um dos erros da sua campanha, logo no segundo turno, logo que foi anunciado o resultado do primeiro turno, foi você ter dito fora Temer naquele primeiro comício. Você se arrepende de ter dito fora Temer nesse ambiente de golpe? Não, jamais, até porque eu falaria agora com maior tranquilidade fora Temer novamente. Não, eu acho que não. Eu acho que a eleição no Rio de Janeiro foi uma eleição intensa, num momento difícil, num momento de instabilidade institucional muito forte. A gente tinha passado por um processo de golpe muito violento, um momento de uma fragilidade de qualquer projeto da esquerda nacional, tanto é que o resultado nacional para a esquerda, de uma maneira geral, foi ruim, né? Para qualquer vertente da esquerda foi um resultado ruim, então era uma conjuntura muito desfavorável a um projeto de esquerda, por N, né, situações. A gente consegue, com 11 segundos de tempo de televisão, que é fazer mágica, né? Sem estrutura de campanha, derrotar o PMDB. Então, acho que foi uma grande vitória de um movimento que tinha um programa que foi construído com um debate profundo de base. A gente chega no segundo turno, e chega no segundo turno com um movimento que era um movimento muito intenso de um outro projeto de cidade, e que se misturava com a luta pela democracia brasileira. Não tem como, naquele momento. Claro que no segundo turno, a intensidade da campanha era para aprofundar o debate de cidade. E se você não tivesse dito aquele fora Temer, talvez tivesse se arrependido de não ter nacionalizado? Não foi isso. Isso não determinou a Isso não derrota. determinou nem voto que eu tive, nem voto que eu deixei de ter. Eu acho que quem não quer votar fica arrumando brecha para dizer que não votou por causa disso ou não votou por causa daquilo. Todo mundo sabia qual era a minha posição. Eu fui em todos os comícios contra o golpe, né? Fui em todos os comícios contra o golpe. Todo mundo sabe quem eu votei no segundo turno, né? Fui um dos primeiros a declarar isso na eleição de 2014, mesmo sendo muito crítico ao governo da Dilma. Então não tem nenhum segredo. Ninguém descobriu ali que eu era contra o governo Temer. Isso é uma bobagem, né? Então não é isso que determina. A gente perde por uma série de limitações. Eu acho que foi uma campanha vitoriosa, mas é isso. Você tem 25% da população no Rio de Janeiro de evangélicos. 90% deles votaram no Crivella. Isso é algo muito expressivo e é algo que a esquerda tem que pensar, né? Esse eu acho que é o grande desafio. A grande lição que fica você não pode achar que essa comunidade evangélica, e não é tudo a mesma coisa, diga-se passagem, né? São necessariamente reacionários de direita, conservadores. Primeiro, que não é verdade. E segundo, que se isso fosse verdade, nunca mais a esquerda ganha eleição no Rio de Janeiro, né? Você somar isso com outros setores conservadores não evangélicos, acabou qualquer expectativa. Acho que no Brasil não inteiro. Só no Rio de Janeiro. Agora, nós não tivemos tempo, e só para você ter uma ideia, assim, primeiro dia do segundo turno, eu desci de casa, eu moro na Glória, aqui pertinho, e tem um ponto de táxi em frente à minha casa, onde eu conheço todos os taxistas, converso muito com eles. Eu desci primeiro dia do segundo turno, né? Um dia depois daquele comício da Lapa que você está fazendo referência. E os taxistas olharam para minha cara meio atravessado. Quem toma café comigo todo dia, mas olharam meio atravessado. Eu achei que os caras tivessem me dar um abraço, porque fui para o segundo turno, uma reação meio fria. Não entendi nada, entrei no boteco que é do lado da minha casa para tomar um café, e aí, enfim, encontrei o Zé, que trabalha lá, ele falou: os taxistas estão chateados com você. Eu falei: mas chateados comigo por quê? Porque tem uma gravação sua xingando os taxistas aí, que eles ficaram chateados. Eu falei: gravação minha?
E aí eu fui lá nos taxistas e falei, que história é essa de gravação? E aí tinha um áudio de uma pessoa imitando a minha voz, que circulou em toda a rede WhatsApp dos taxistas, xingando os taxistas como se fosse eu. Já, né? Como se fosse eu no primeiro dia do segundo turno, né? E é evidente que não era eu, né? Mas isso circulou. Então, assim, foi uma rede também que nós enfrentamos, que eu não estava acostumado, que eu não tinha a menor ideia de como é que se enfrentava isso, e que foi difícil. Mas foi uma campanha vitoriosa. Foi um Trump avant la lettre aqui no Rio de Janeiro, né? Vamos fazer girar essa roda, que não é uma roda, é um quadrado aqui. Vamos começar com o Sérgio Souto da UERJ para fazer uma pergunta. Sérgio. Deputado, eu queria começar discutindo uma questão que é local, mas é nacional, que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está sendo aqui, funciona como uma espécie de laboratório, que caso sejam vitoriosas as políticas que estão sendo plantadas aqui, elas vão percorrer mais levemente o restante do Brasil. Por outro lado, se houver uma resistência mais efetiva aqui no Rio de Janeiro, será mais difícil a aplicação dessas políticas recessivas em outros estados. A ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, acabou de aprovar recentemente, sem uma grande discussão, meio votação nominal, um orçamento que prevê um déficit de 19 bilhões para este ano de 2017. Pergunto duas questões. Primeiro, esse número é confiável? Segundo, o Rio de Janeiro tem como sair da crise sem ter um aporte robusto do governo federal, sem que isso esteja vinculado às exigências de políticas que farão a receita do Estado cair ainda mais, como vem caindo? Primeiro, eu estou acompanhando de perto, eu sou deputado estadual, estou ali na Assembleia Legislativa no calor das bombas e das grades, né? E é muito sintomático, né? Um parlamento que, para funcionar, tem que ter aquela quantidade de grade, aquela quantidade de polícia, porque tem alguma coisa errada, né? Não dá para naturalizar a forma com que o parlamento carioca está funcionando hoje. Porque um parlamento, para votar as coisas, tem que se afastar tanto do povo, está tudo errado. O orçamento, que é a tua pergunta, ele é uma peça, muitas vezes, de ficção. Porque o orçamento ele não é impositivo, é importante as pessoas saberem disso. O orçamento que a Assembleia Legislativa aprova, o governo cumpre se quiser. Por exemplo, 20% do orçamento, o executivo ele pode mexer, né, ele pode mudar conforme ele queira. 20%. Se você levar em conta o que é folha de pagamento, ou seja, ele faz o que ele quiser com o orçamento. Então o orçamento é uma peça de ficção. Agora, há uma crise? Há uma crise. Não dá para dizer que não tem uma crise. Só que não é uma crise de despesa. É uma crise de receita. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você olha o governo federal, e aí já te respondendo objetivamente, não tem como o Rio de Janeiro sair dessa crise se não for com a ajuda do governo federal. Não tem como. Não tem como. O governo federal é fundamental para o Rio de Janeiro sair dessa crise. Ponto. Isso quer dizer que o Rio de Janeiro tem que submeter à chantagem do governo federal? Eu acho que não. Um ponto fundamental seria uma auditoria da dívida do Estado com a União. Essa dívida já está paga há muito tempo. Então, na verdade, essa renegociação da dívida tinha que gerar, na verdade, uma grande auditoria dessa dívida para a gente saber o seguinte: quanto o Rio de Janeiro realmente já pagou, quanto ele deve, porque hoje a grande parte do orçamento do Rio de Janeiro é para pagar dívida. E aí deixa de investir onde é fundamental, que pode fazer crescer a receita. A despesa não vem aumentando, nem no governo federal, nem no governo estadual. Não há um aumento desenfreado de despesa que gere uma crise econômica. Você tem uma crise do petróleo, mas não é só isso. Na gestão do Cabral, tem inúmeras denúncias da gente ao longo dos últimos anos, denúncias inclusive oficiais do Ministério Público. Houve um processo de endividamento, de péssima gestão do PMDB no Rio de Janeiro. Não à toa o Cabral, né, nesse momento está em Bangu, né, e por essas e outras coisas. Eles fizeram diversos empréstimos em dólar, fizeram os empréstimos sem nenhuma contrapartida e controle, tem um processo de benefício fiscal que precisa ser revisto. Essa é uma questão central no Rio de Janeiro hoje e que o governo não quer mexer. Por quê? Porque são os grandes financiadores de campanha, são os grandes sócios, né? Você tem inúmeros benefícios fiscais que aí sim mexem numa crise de receita. Mas o governo federal impõe, para ajudar o governo estadual, para abater da dívida que para mim já está paga, cria uma receita neoliberal, ou seja, um Estado mínimo oficial. Diz, olha, tem que reduzir salário, tem que reduzir o número de servidores, né, não pode dar aumento, tem que aumentar a contribuição previdenciária de 11% para 14% e agora mais 6% para quem é da ativa. Então, na verdade, o governo federal tem uma agenda de arroxo sobre o serviço público, porque tem uma agenda de Estado mínimo, né? E todo Estado mínimo é acompanhado de um Estado máximo de repressão. Está dizendo que o Rio de Janeiro está só espelhando aquilo que o governo federal já faz
no seu próprio orçamento, que se a gente pegar o orçamento do governo federal, 50% é para pagamento de juros. Está comprometido com isso. Mas eu vou rodar lentamente aqui para o microfone chegar, que é um boom, que a gente só tem um boom aqui no programa, então que é um programa pobre. Então vai diretamente aqui para o Miguel do Rosário, lentamente. Pode sim, a gente tem que cortar, vai direto para o Miguel do Rosário, aí a câmera vai para ele e ele faz a pergunta. Vai lá, Miguel. Eu tive a oportunidade recentemente de estar numa cidade, em outro país. Eu fui numa livraria e vi um livro do Bernie Sanders, em que ele reúne as plataformas principais de campanha dele. E uma delas, um capítulo inteiro do livro, é sobre a mídia, a concentração da mídia nos Estados Unidos. O título era Como a concentração da mídia nos Estados Unidos representa uma ameaça à democracia americana. Isso é uma coisa que nos Estados Unidos está sendo muito debatido, embora o nível de concentração lá, que é alto, não tem comparação com o nível de concentração que a gente enfrenta no Brasil. E todo o processo político que levou ao golpe, ele passa também por essa questão da mídia, porque a gente já detectou que a campanha midiática em favor do impeachment foi absoluta. E toda a discussão política que é feita no Brasil sobre privatização, sobre a crise fiscal, as pressões que são feitas no STF, sempre você tem a mídia trabalhando em bloco, com muita força, para aprovar algumas questões. Como você, como deputado estadual, mas também como ser político, pessoa que pensa política também fora do quadrado ali do estado do Rio, porque essas coisas todas estão juntas, pensa essa questão da concentração da mídia e a relação que tem com a democracia brasileira. É muito curioso imaginar esse debate nos Estados Unidos e, na verdade, o grau de concentração deles lá é bem menor do que o nosso. Lá, por exemplo, uma mesma empresa não pode ser dona de rádio, jornal e TV, né? Eu sempre brinco que aqui, quando você fala em democratização dos meios de comunicação, rapidamente vem a ideia de que você é favorável à censura, né? E eu falo, não, você pode fazer igual acontece nos Estados Unidos, ou igual acontece em diversos países da Europa, né? Antes que nos acusem, já quer transformar isso aqui na Venezuela. Eu falei, não, pode ser em modelos que tem na França, até mesmo nos Estados Unidos. Confundem censura, né, com regulamentação, né? Confundem censura com regulamentação e confundem, na verdade, liberdade de imprensa com liberdade de empresa, né? Que são interesses privados, né? Por onde passa o interesse público nas concessões, em boa parte delas que são concessões. Esse é um ponto fundamental. E acho que a democracia tem que aprofundar esse debate. E aí, nesse sentido, eu lamento muito a gestão do governo do PT, que eu acho que se tem um ponto que é uma certa unanimidade entre até mesmo o pensamento da esquerda, é que houve muito pouca coragem, né, do governo petista, e eu não estou falando de um único governo, estou falando da era, né, de fazer um enfrentamento desse debate. As conferências de comunicação, por exemplo, foram sempre as últimas, né? Boa parte que se tirou das conferências de comunicação não foram cumpridas. Esse enfrentamento deveria ter sido feito. Não deveria ter sido feito para evitar um impeachment, evitar um golpe, até porque você não poderia nunca imaginar isso no decorrer da última década, né? Foi uma violência muito grande. Mas para o bem num processo democrático, né? Até hoje você tem perseguição às rádios comunitárias. Até hoje. Até hoje você não tem estrutura democratizada do acesso à informação. Então, enfim, é fundamental para a democracia. Não pode uma mesma empresa ser dona de rádio, jornal e TV. Isso vários lugares capitalistas no mundo já entenderam que faz mal ao processo político. Cria crise de representatividade. Essa enorme crise de representatividade que explode em 2013, que atinge o parlamento, né, que atinge os partidos políticos, atinge também os instrumentos de comunicação. Essa crise de representatividade é também uma crise de linguagem. E muita coisa surge de 2013 para cá. A gente ainda está tentando, Miguel, entender o que aconteceu em 2013. É uma crise no nosso sistema cognitivo também, né? É a primeira manifestação de massa em tempos de internet. Era isso, as pessoas começam a ser convocadas pelo Facebook. Tem grupos fascistas que vão para lá de verde e amarelo, e a gente viu no que deu, né? Com hino nacional e contra partido, e contra sindicato, e contra representações. Mas tem outras coisas acontecendo também, né? Enfim, eu acho que abre espaço para novas formas de comunicação, e é o que a gente conversava aqui no bate-papo antes da gente entrar no ar. Hoje você tem toda uma geração que busca uma informação em canais diferentes da minha geração, por exemplo, né? Eu ainda sou aquele cara que preciso ler o jornal, abrir o jornal. E eu me sinto um ET dentro da minha casa, porque meus filhos não, né? Não sabe nem abrir, não sabe nem que parte está o assunto em cada jornal. Então tem uma nova geração que tem diálogo com outras formas de comunicação. Agora isso tem que virar política pública. Essa resistência,
Ela não pode ser só uma resistência dessa geração. A gente tem que brigar para que políticas públicas de comunicação aconteçam. Ao mesmo tempo, deputado, a gente sabe que alguns veículos ditos alternativos são financiados. O MBL, por exemplo, agora está constituindo veículos financiados pelo PSDB, por partidos que estão no governo, o que torna toda essa redistribuição de representatividade em torno da pequena mídia altamente desigual. Né, com a gente, que temos aqui vários veículos dessa chamada pequena mídia ou mídia alternativa, em condições desiguais com os que estão sendo financiados por esse grupo que está no poder. Vamos passar para o Eric Down, do The Intercept, que é também um desses veículos que se propõe a ter essa alternativa às grandes mídias. Eric? Queria voltar aqui um pouco ao processo eleitoral. Eu acho que não é uma qualidade exclusiva do PSOL, mas de partidos de esquerda em geral, que tem uma política voltada para as camadas mais pobres da população. Acho que isso faz parte da agenda política do PSOL e de outros partidos também, mas quando a gente vai ver o resultado eleitoral, o PSOL nessa eleição perdeu, né, ganhou nos bairros mais próximos da Zona Sul ali, teve uma votação absoluta expressiva nos bairros da Zona Norte e Zona Oeste, mas perdeu, né? Acabou, se a gente olha o mapa lá, a gente vê bem qual é a distribuição da votação. Eu queria entender o que você acha, por que isso acontece, se o PSOL qual é o balanço que o PSOL faz disso, se ele está pensando em tomar alguma providência, fazer alguma coisa agora que ele está se tornando um partido eleitoralmente viável, mais do que era antes, e se você acha que isso se atribui mais à disseminação da igreja evangélica ou à experiência com os dois governos do PT, o governo Dilma e Lula, que para a grande maioria da população é uma decepção, né? Quando acabou a eleição, eu peguei o mapa eleitoral para estudar, porque eu acho que é importante fazer isso, né? De cada 10 votos que nós tivemos, 5 foram da Zona Norte, 3 da Zona Oeste e 2 da Zona Sul e Centro. Esse é um número que surpreende muita gente. Não surpreende? Certamente alguns da gente aqui, bem informados, a beça, somos surpreendidos com esse número. Talvez esperássemos o quê? Que 5 da Zona Sul, mas não. De cada 10 votos que nós tivemos, 5 da Zona Norte, 3 da Zona Oeste, ou seja, 80% dos nossos votos vieram da Zona Norte e da Zona Oeste. Né? Mas isso não é suficiente. Isso só aconteceu porque já tem um tempo que a gente girou a agenda da gente para um trabalho de base na Zona Norte e na Zona Oeste. Nessa campanha, por exemplo, eu não fiz nenhuma atividade na Orla. Até deveria ter feito, mas não fiz. A minha agenda era toda a Zona Norte e a Zona Oeste. Porque tem muito trabalho de base, tem muito trabalho na cultura, tem muito trabalho com mídia alternativa, tem muito trabalho de resistência, de resistência na Zona Norte e na Zona Oeste. O problema é que isso tem que ser permanente. O grande desafio é fazer um trabalho permanente, inclusive fazer um trabalho permanente com os evangélicos. A gente tem um menino lá de Niterói, que é o Henrique, que acabou não se reelegendo vereador, infelizmente, apesar de ter ampliado a votação, de ter sido um dos mais votados, mas a gente não teve legenda para reelegê-lo, que é uma liderança evangélica de esquerda. Né? Porque o que acontece? Quando o surgimento do PT, né, lá atrás, você tinha um tripé. Qual era o tripé fundamental? Era as universidades, que estão numa situação completamente diferente de hoje, só olhar para o UERJ, e o que eram as universidades cumpriam um papel, né, de pensamento crítico fundamental, públicas, etc. e tal. Você tinha um movimento sindical muito forte, você não tinha a taxa de desemprego que você tem, e você tinha a teologia da libertação. E você tinha a igreja progressista. Esse era o tripé de um movimento de massas, de um projeto de esquerda. Você não tem isso hoje. Você não tem um movimento sindical forte, né, por conta da estrutura do desemprego, inclusive. Você não tem as universidades com as autonomias e com a possibilidade. A UERJ está lutando, aí ontem, né, abraço na UERJ para não deixar fechar. Né? E você, na verdade, tem uma expressão religiosa hoje que prevalece, é hegemônico com o conservadorismo. A esquerda precisa estar atenta a essa leitura para dizer o seguinte: é fundamental a esquerda fazer trabalho de base, mas para ela se refazer na base. A esquerda precisa se refazer, mais do que a esquerda refazer o trabalho de base, é a esquerda se refazer na base. Porque a base nunca deixou de existir, resistência e resistência nunca deixou de ter. O problema é que isso criou, de alguma maneira, um distanciamento muito grande entre esse trabalho de base que existe, que é crítico, a um projeto político, a um projeto de cidade, a um projeto de poder. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, pegando carona na pergunta do Eric Freixo,
em criminalizar o PT. Acho que houve um movimento de criminalização do PT muito forte, que obviamente influenciou em toda a derrocada que a gente viu da esquerda na última eleição. Além disso, quando você fala em evangélicos e fala em divisão do mapa eleitoral, a gente tem que pensar também numa nova configuração de classe social. Tem estudos do Gessé Souza, por exemplo, que é professor titular da UF, que escreveu Radiografia do Golpe, dando conta de outras configurações de classe que não são movidas por renda, mas por capital simbólico, por capital social, e talvez isso a esquerda esteja perdendo um pouco na sua recepção, no seu estudo. Você não acha que a gente tem que rever um pouco o conceito de classe para pensar a esquerda e pensar onde a esquerda entra nos dias de hoje? Acho que sim, e eu tenho alguns artigos e, enfim, já tem algum tempo que eu venho fazendo uma reflexão, por exemplo, que eu defendo que a luta por direitos humanos hoje é uma redefinição do papel da luta de classes. Tem vários artigos meus sobre isso, né? Por quê? Porque você tem uma relação de classes que, evidentemente, calcada na relação capital-trabalho, mas hoje não está só na porta da fábrica, essa contradição. Muitas vezes, numa grande cidade, está na porta da favela, mais do que na porta da fábrica. Muitas vezes está na família. Muitas vezes está na luta pela vida, e não só pelo emprego, e não só pelo salário digno, porque isso, a lógica da classe operária, né, muda. A esquerda precisa entender que isso muda, não deixa de ter a luta de classe, mas essa luta de classe tem outras expressões hoje. Então a luta por direitos humanos hoje, para mim, é uma nova referência de luta de classe. Por quê? Porque tem um segmento do setor explorado hoje, pela lógica do capital, que ela deixa de ser vista como gente, como humano. Não é mais um debate sobre trabalho, não é mais um debate sobre a dignidade no trabalho, é sobre a dignidade humana. Não é mais considerado humano. O que eu mais escuto? Eu sou um militante de direitos humanos há muitos anos. O que eu mais escuto? Você é defensor de bandido. Uhum. Aliás, um dos fatores que me fez perder essa eleição no Rio de Janeiro é a ideia de que eu sou um defensor de direitos humanos, portanto eu sou um defensor de bandido. Né? E esse é um debate que a esquerda tem que enfrentar. Que a gente não pode recuar nisso. O que significa ser defensor de bandido? Quem é o bandido? Quem é o bandido? Eu não sei, mas assim, a cor que ele tem e onde ele mora. E a idade que ele tem. No imaginário, que é isso que você está me dizendo, nesse imaginário de relações de poder, o bandido é uma definição de classe também. É aquele que me provoca medo. Eu sei de onde ele vem, eu sei onde ele mora, eu sei o território onde pode ter a barbárie, que não é o meu. E isso constrói uma relação com o outro, que é uma relação de classe. Eu acho que aí a gente tem um bom pensamento para redefinir essa concepção de classe e redefinir o papel da esquerda. Vou gerar a roda então para o Felipe Falcão. Eu vou dar uma pimentada aí. Vamos supor, nós tivemos a obra do metrô que acabou, mas não ficou totalmente finalizada, né? Ficou faltando algumas partes, etc e tal. E o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, reprovou, tipo assim, houve uma resistência dos funcionários do alto escalão do TCE. Do grupo técnico. Isso, que resistiu à aprovação de contas dessa obra no governo do Estado, né? Eu quero entender o seguinte, essa previsão orçamentária, como você falou desde o início, lembra? Que você falou que tecnicamente é ficcional. Como é que fizeram essa previsão orçamentária desses grandes eventos no Rio de Janeiro nesses últimos, sei lá, 5 anos? E atualmente agora a gente encontra uma situação totalmente calamitosa, assim. Claro. Como é que essa conta não fechou? Como é que isso foi aprovado dentro de um contexto político? Essa obra do metrô é um escândalo, né? Não é só o metrô. Se você olhar para o Maracanã, é um absurdo, né? E o Maracanã hoje fechado, na mão do Odebrecht, não sabe quem fica. Enfim, há um desrespeito ao Rio de Janeiro e há um sinal muito claro para mim dessa crise de representatividade. Quando eles anunciam a obra do metrô, primeiro, a obra do metrô é na lógica de uma cidade que caminha para a Barra, né? O Rio de Janeiro é o único lugar do mundo que inaugura a linha 4 sem ter a 3. Né? O Rio de Janeiro é o único lugar do mundo que inaugura a linha 4, que na verdade só tem 2. A linha 1 e 2, que é uma única linha, é uma linha reta. Né? E por que isso tudo acontece? Eu acompanhei muito de perto esse processo do metrô. Né? Na época o secretário, inclusive, era o Júlio Lopes, né? Que chegou atrasado numa audiência reclamando do trânsito. Né? E secretário de transporte. E aí, que é sensacional. E aí a lógica deles era o seguinte, tinha um projeto original do metrô, que sai da Carioca, passava pelo Humaitá, Jardim Botânico, pela primeira vez, criaria essa ideia de rede, porque qualquer metrô do mundo tem rede, né, e não linha. Eles não quiseram isso, eles mantiveram
a continuidade da linha 1 para fazer a linha 4. Esse processo foi marcado por corrupção. Hoje você tem conselheiro do Tribunal de Contas afastado por causa disso. Você não teve transparência. Você teve as audiências públicas obrigatórias por lei, mas que não ouviam a população. Todas as associações de moradores e o Ministério Público foram contrários a este traçado do metrô, que era muito mais caro e era pior. Mas por que eles fizeram isso? Porque ampliando a linha 1 para a linha 4 não precisava de uma nova licitação. Então todos os interesses, na verdade, estão movidos por interesses que são privados, que se misturam com o público, que vem sendo o grande problema do Rio de Janeiro nos últimos anos. É essa lógica do PMDB, onde você não sabe onde começa, onde termina o que é público e o que é privado, né? Que vai desde financiamento de campanhas até as grandes obras, os grandes eventos do Rio de Janeiro, que tornaram o Rio de Janeiro uma cidade mais desigual e uma cidade que foi perdendo a sua capacidade, um patrimônio mais democrático. Então você tem um metrô hoje que poderia ser muito melhor, que é mais caro. Você tem o Maracanã, que teve uma fortuna de dinheiro público investido, que hoje está fechado, que ninguém sabe para onde vai. Você tem boa parte das chamadas grandes obras do mega eventos que não estão disponíveis para essa população. Ou seja, a cidade não ganhou mais democracia e mais acesso com os grandes eventos, o que é uma pena, mas que tem relação direta com esse mundo privado e mundo público que a gente não sabe onde começa e onde termina. A gente vai fazer um intervalo, o Viva a Roda faz um intervalo agora, e no próximo bloco a gente vai nacionalizar um pouco esse debate, ficou um pouco regionalizado aqui no primeiro bloco, e internacionalizar também. Vamos falar do fenômeno Trump e das consequências que esse fenômeno de barbárie tem aqui no Brasil também. Aliás, tem um celeiro dessa barbárie em gestação no Rio de Janeiro. A gente volta daqui a pouquinho. Fica com a gente.